tô te esperando. Boa noite. Boa noite. Tô te esperando. Hoje o tema é reclamação, queixa. Sabe gente que reclama da vida? É sobre isso que a gente vai falar esta noite. Boa noite para quem tá chegando. Deixa eu ver quem tá aí. Oba, boa noite. Já temos 3 pessoas. 4. Que legal. Então vamos lá, falar sobre pessoas que ficam reclamando da vida, falar sobre as queixas, o que é que elas nos produzem aqui, ó, no cérebro, quais são as consequências. Boa noite, May, tudo bom? Boa noite, gente. Gente, em primeiro lugar, muita gratidão, viu, por você estar aqui hoje com a gente em pleno feriadão. Oi, boa noite, Kathleen, tudo bom? E aí, vão escrevendo aí pra mim como é que vocês estão passando o feriado. E se o feriado foi bacana. Podem escrever aí, por favor, que eu vou adorar ver aqui. Boa noite, Takemi. Boa noite, May. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cida. Deixa eu ver quem mais tá chegando aqui. De vez em quando eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô vendo o meu note aqui, tá, gente? Não é pra... que eu não tô querendo olhar na telinha, não. Eu quero acompanhar aqui, ver quem é que tá chegando. O que é que o pessoal tá falando. Então, vocês estão curtindo o feriado? Quem viajou? Quem viajou, digita 1, por favor. Eu não viajei porque eu estou trabalhando, graças a Deus, né, que tem trabalho. E Boa noite, Kátia. Então eu continuo aqui em Nagoya, não saí para passear, nem para viajar. Espero que ninguém tenha pego o congestionamento, porque o trânsito estava horrível, segundo o que eu vi na TV. Então... E é uma pena, né, para quem programou viagens, por exemplo, um acampamento, uma viagem na praia, porque o tempo não colaborou muito, né? Mas eu acho que deu para descansar, não é verdade? Ninguém foi viajar aqui, gente? Me conte aí. Quem foi viajar? Ai, me deu uma cãibra no pé agora. Eu preciso dar um jeito nisso, só um minutinho. Ok, já vai passar, que eu já estou puxando aqui meu dedão. Ninguém foi viajar, então tá, vamos começar falando aqui sobre as queixas e reclamações. Quanta gente, né? Eu já fui uma pessoa muito reclamenta. Não sei se esse termo existe no dicionário, mas eu já reclamei muito da vida. E adorava... Em determinado momento da vida, eu adorava sair com os colegas de trabalho e ficava lá. Ai, você nem sabe o que aconteceu hoje. Ai, você nem sabe, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. E reclamando da vida. Ai, porque eu tô cansada, né? Daí, quanto mais a gente verbaliza, parece que mais as coisas acontecem. Então, reclamação ou queixa, né, são coisas... como diz um autor aí que eu vou citar daqui a pouquinho, são ervas daninhas, né? E elas causam não só mal para o nosso cérebro, mas como elas também causam prejuízos financeiros nas empresas, gente. E você vai entender do que é que eu estou falando. Então vamos começar aqui. As reclamações afetam o nosso cérebro porque a gente produz mais daquilo que a gente bota foco. Então, assim, se eu, por exemplo, me encontro com algum amigo, com uma amiga, ou estou numa roda de amigos e começo a reclamar da vida, eu vou produzir mais situações como aquelas que eu estou citando numa rodinha, ou quando a gente sai para beber à noite com os colegas de trabalho, por exemplo. E isso faz mal, inclusive, para quem está ouvindo, sabe? Porque cria uma aura... Não vou nem dizer aura, gente, cria uma energia muito negativa
E para quem está ouvindo também não é nada agradável, né? Então eu sei, eu reconheço que no passado eu já fiz muito disso e é muito feio, desagradável até. Então, só que as queixas e as reclamações sinalizam que alguma coisa não está bem. Por exemplo, num relacionamento, seja amoroso, seja familiar, seja no trabalho, né? Quando a gente está triste, quer dizer, a gente manifesta essas situações, essas queixas, né? A gente se manifesta através das queixas, aquilo que não está bem aqui dentro do coração da gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado e se policiar para a gente acabar não contaminando o ambiente e outras pessoas, né? Tem um autor aí que eu gosto muito, o nome dele é Will Bowen, é um americano, especialista em resolver assuntos de pessoas queixosas. Inclusive ele tem livros publicados, ele é um estudioso, um cientista, e ele vem estudando as queixas e as reclamações. É o tema da vida dele. Então, ele diz o seguinte, que ele realizou uma pesquisa nos Estados Unidos e chegou à conclusão que 78% dos trabalhadores americanos gastam cerca de 3 a 6 horas em média por semana se queixando. Como eles são seres humanos como nós, eu tenho quase certeza absoluta que nós também não somos diferentes. Nós, que eu digo, nós sul-americanos. E isso dá uma média, gente, de 4 horas e meia de queixas por semana, por pessoa, né? Quer dizer, 78% dentro de uma organização, por exemplo. Aí, eu gosto muito de fazer continha. O que eu fiz? Eu peguei essa média de 4 horas e meia por semana, multipliquei por 48 semanas que tem o ano, né? Lógico que tem aí um período de férias, né? Mas supondo que não tivesse um período de férias, são 216 horas por ano se queixando. Isso significa, né, dividindo isso por 8 horas, a gente chega no resultado de 27 dias de reclamação, em média, por ano, por pessoa. Gente, 27 dias. 27 dias do ano a gente passa reclamando. Sabe o que significa isso? Que a gente é ladrão de salário. Sabe por quê? 27 dias é o equivalente a um salário de 1 mês de trabalho, considerando que a gente tem aí 25 dias úteis de trabalho. Então, a empresa, ela paga para as pessoas, né, fazerem reclamações. Isso é um absurdo, né? Eu não estou dizendo que isso possa acontecer no Japão, porque a gente não tem nem tempo dentro do horário de trabalho tão rigoroso dentro das indústrias para ficar fazendo mimimi. Mas depois do ambiente de trabalho, eu tenho quase certeza que uma boa parte dos trabalhadores, e aí eu falo dos trabalhadores em geral, sai para beber, ou então sai com os colegas e acaba se queixando. Eu sei disso porque eu tenho algumas pessoas que eu conheço que me ligam às vezes para ficar se queixando, sabe? Apesar de eu já ter dito para elas que meu ouvido não é pinico, desculpa o termo, mas eu falei bem assim mesmo, porque a gente não é obrigado a ficar ouvindo isso, né? Essas reclamações todas. E eu me coloco no lugar da pessoa, porque um dia eu já passei por isso. Então você concorda, né? E depois você muda de assunto, a pessoa volta no assunto e fica naquela lenga-lenga, não é verdade? Agora, se a gente pensar que as empresas costumam pagar por 27 dias no ano de reclamações, gente, esse é um número muito absurdo, é um número muito grande. Então o autor diz assim: reclamações se espalham como ervas daninhas, sufocando a vida de qualquer organização. Para que uma equipe floresça,
A liderança deve ajudar as pessoas na organização a se concentrarem nas oportunidades e não nos problemas. E eu concordo plenamente com o autor, porque quando eu resolvi que eu não ia mais ficar me queixando, é lógico que de vez em quando eu me flagro me queixando ou até pensando em alguma queixa, eu fico pensando, né, vamos colocar foco na solução. Ou então, vamos colocar foco nas oportunidades. E assim é que eu fui fazendo esse mind shift, né? Quer dizer, essa troca de mentalidade. Mas, então vamos ver aqui mais um pouquinho o que é que acontece quando a gente começa a se queixar e se reclamar. É óbvio que isso gera uma energia negativa. Então a gente entra numa vibe muito ruim, né? Que é essa vibe da negatividade. Ou então da falta de objetividade, da falta de positividade. E o mesmo autor que fez essa pesquisa entre os trabalhadores norte-americanos, ele chegou à conclusão que a maioria das pessoas reclama de 15 a 30 vezes por dia. Gente, esse é um número muito grande, né? Isso gera insatisfação, porque o nosso cérebro começa a pensar assim: ela está reclamando, né? Quer dizer, ele não sabe que isso é uma reclamação. O cérebro sabe que essas coisas acontecem repetidamente. Então ele favorece esse ambiente, sabe? E ele facilita para que isso continue ocorrendo. Vai criando aí um ciclo, né? E cada vez menos espaçoso. Esse é o grande perigo de quem reclama da vida, quem fica vibrando aí no mimimi. E é uma pena, né? Sabe por quê? Você sabe que quando a gente pensa alguma coisa, as sinapses já começam a se mexer, né? Elas começam a emitir, elas disparam uma química dentro do nosso cérebro. E aí quando a gente reclama, esse espaçamento entre um disparo e o outro, né, vai ficando mais apertadinho, que nem eu falei agora há pouco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para, sabe, a gente tem que evitar de reclamar ou de se queixar. E eu vou fazer uma pergunta aqui para você que está aqui na live. Você costuma reclamar? Não, eu vou mudar a pergunta. Você gosta de ouvir reclamações alheias? Ou você gosta de ouvir queixas alheias? Responda 1, sim, 2, não, por favor, pode digitar. Ou então pode mandar carinha feia, como você achar melhor. Eu vou ver aqui como é que tá a reação de todo mundo. Eu acho que a maioria não deve gostar, né? Porque um desabafo é diferente de uma queixa. Por exemplo, vamos supor que eu encontre com uma amiga minha e eu diga assim para ela: você sabe que hoje aconteceu um negócio assim, 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 assado, e eu já tô pensando em transformar isso em tal coisa, ou então já me deu uma luz aqui de eu pensar o que é que eu vou fazer. Qual é a ação que eu vou tomar diante daquele problema que aconteceu comigo? Porque problemas acontecem com a gente a todo momento, né? Mas como é que a gente muda isso, né? Se a gente tem algum plano de ação, eu acho isso muito importante. Então, quando você conversa com uma amiga, com o marido, com a esposa, a respeito de uma queixa ou de uma reclamação, mas você já tem em mente o que é que você vai fazer para evitar aquela situação novamente, ou então para transmutar essa situação. Oi, Ale, tudo bom? Então você não está se queixando, você está se desabafando. Isso é diferente, né? E pronto, porque quando você já contou o teu plano de ação, o que é que você vai fazer, qual medida você vai tomar, pronto, você já falou, você já pode abstrair, pegar uma xícara de café, de chá, de água, e assim a gente já muda de assunto, já vai para outro assunto, né? Boa noite, Jun, tudo bom com você? Então, a reclamação é bem diferente de um desabafo. E a gente tem que saber
dosar isso, né? Porque mesmo um desabafo, a pessoa fica patinando, sabe? No mesmo assunto, no mesmo assunto, no mesmo assunto, é desgastante, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso baixa nosso nível de energia e baixa também de quem está ouvindo. Correto? Eu não estou vendo reações aqui, mas deixa eu ver aqui. Não estou vendo reações, mas beleza, não tem problema não. Todo mundo sabe que isso é uma coisa negativa, né? Então vamos lá. Você sabia que as pessoas mais queixosas, né, ou que têm uma mente reclamona, são aquelas pessoas mais certinhas? Aquelas que acham que tudo tem que ficar do jeito que ela quer, tudo tem que ser do jeito que ela quer. Você já viu? Eu já fui assim, viu, gente? Porque eu já fui perfeccionista. A pessoa perfeccionista, ela fica inconformada quando as coisas não saem do jeito que ela quer que seja. E aí é que começa a gerar o mimimi. Então, já a pessoa que tem mais flexibilidade, né, que tem mais jogo de cintura, por isso que a gente precisa ter resiliência, né, que a gente tem, é uma habilidade que a gente desenvolve, por isso que a gente tem que ter paciência, por isso que a gente tem que ter bom humor sempre, né, para poder driblar essas situações que ocorrem conosco sempre, né? Nem tudo dá certo conforme a gente planejou ou conforme a gente queria que fosse. Por exemplo, quem é casado sabe bem disso. Quando você passa a viver com alguém, essa pessoa tem hábitos completamente diferentes dos seus, né? Porque ela teve uma educação diferente dentro da casa dela. Não estou nem falando de valores, eu estou falando de hábitos mesmo. Então, por exemplo, tem gente que chega em casa, tira a roupa e vai largando a roupa em qualquer lugar. Isso, para mim, seria o cúmulo, né? Porque eu não gosto desse tipo de bagunça. Mas para quem faz isso já desde criança e sempre teve lá empregada para recolher, por exemplo, isso é normal, né? Então, tem que ir dialogando para chegar num acordo, porque senão isso vai gerando insatisfação. Insatisfação gera reclamação ou queixa, e daí o que acontece quando vai para uma roda de amigos? O marido fala, pô, minha mulher estava muito chata hoje de manhã, ou então a esposa fala, ele não toma jeito, vive largando a roupa por aí, sabe? E reclamar não vai resolver nada, né? Essa que é a grande verdade. Se reclamação resolvesse, nossa senhora, então essas indústrias e empresas que têm funcionários reclamões já estariam cheias de soluções, não é verdade? E então, uma das recomendações é deixar de ser tão quadradinha, né, ou tão quadradinho e ser mais flexível, né, ter mais jogo de cintura para poder encarar as situações sem ter, mesmo que não seja lá do agrado, pensa assim, não, vou abstrair, né, isso vai passar, pronto, já não me pertence, o problema é da pessoa, não é meu, não me afeta, sei lá, vai mudando o mindset aí, né? E aí, esse negócio das pessoas muito certinhas e muito corretinhas, né? São as que mais sofrem, sabe? E acabam trazendo mais, como é que fala? Mais sofrimento, mais angústia. E eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa japonesa, tinha um cara lá todo simpático, né, um colega de trabalho todo simpático, sorridente. Ele era um pouquinho mais assim lerdo para fazer as coisas, mas ele estava sempre lá dele, sabe, sempre sorrindo, não se metia em confusão, não se metia em fofoca, não reclamava da vida, estava sempre feliz, né? E eu não, eu era um estresse em pessoa, porque eu tinha prazos para cumprir, eu queria que cumprisse prazo, sabe? E tinha que sair tudo do jeito que eu queria, e se não saísse eu ficava reclamando. Gente, que situação horrorosa, né? Hoje eu olho para trás e fico pensando, né, que eu podia ser como esse rapaz aí, né? Tranquilo, sabe? Levava a vida numa boa, não se queixava. Boa noite, Júnior.
Então, essas pessoas são mais felizes, claro, nunca vão ter problema de estômago, nem um problema cardíaco, né, nem de circulação, nem de zumbido no ouvido, enfim, essas doenças psicossomáticas, né, alergia que eu sempre tive, né, naquela época eu vivia com alergia na pele, tudo por conta desse estresse todo aí, né? Agora, eu não sei se você já ouviu falar nos neurônios espelho. Foi um cientista italiano que descobriu isso, né? E os neurônios espelho são super importantes na vida da gente, sabe? Porque a criança, por exemplo, ela aprende observando e copiando, observando e imitando. Você pode ver que a criança aprende desse jeito. E a gente também aprende muitas coisas desse jeito, ainda na vida adulta, né? Então a gente copia determinados comportamentos que a gente acha bacanas e também os ruins. Então, quando a gente reclama, não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes e é uma coisa horrível. É o seguinte, você tá lá, eu tô lá conversando com uma amiga, por exemplo, e tô lá me queixando, ou numa rodinha, vamos supor que seja numa rodinha. Eu tô lá me queixando e falando, lá derramando meus mimimi, aí os neurônios espelho das outras pessoas começam a se manifestar. Aí cria-se uma competição para ver quem é que tem reclamações piores do que aquela que eu acabei de contar, por exemplo, sabe? E aí a gente fica vibrando numa energia horrível de queixas, sabe? E eu tenho certeza que você já deve ter visto uma situação como essa. E é a coisa mais horrível do mundo. E às vezes eu passava 3, 4 horas lá tomando um cafezinho e ouvindo reclamações, ou eu verbalizando as minhas numa roda. Você imagine que energia ruim que não se instalava lá, né? Então, aí os neurônios espelho entram em ação mesmo, sabe? E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. E é por isso que as queixas e reclamações são altamente contagiantes. E elas contaminam não só o ambiente, como as outras pessoas conforme eu já falei. Então, não vale a pena, né? Ficar reclamando, né? Nem se queixando da vida, né? E a gente se a ciência já provou que o ser humano, ele gasta lá, ele tem esse tipo de atitude 15 a 30 vezes por dia, a gente precisa parar e pensar, né? E se policiar. Será que eu também faço isso? Quantas vezes eu faço isso por dia? Né? Para você ter uma média semanal ou mensal, sei lá. Eu recomendo pegar um bloco de notas aí, pode até ser do smartphone. Cada reclamação que você fizer, anota um pauzinho, bota o número 1 ali, sabe? Para você pensar no final do dia e verificar quantas vezes você pensou ou verbalizou a queixa ou a reclamaçãozinha da vida. Aí você vai ter uma noção de quantas vezes você faz isso por dia. E aí você pensa, nossa, eu reclamei 28 vezes hoje. Daí você pensa assim, tá bom, no dia seguinte eu vou diminuir isso. E você vai conseguindo trabalhar aqui para ir diminuindo esta quantidade de queixas por dia. Porque às vezes tem pessoas mais tímidas, por exemplo, que elas não verbalizam, mas elas pensam, né? E pensamento tem energia. Então, tem que contar também quantas vezes a gente pensa nisso, né? E com o decorrer do tempo, a gente vai criando o hábito de substituir uma queixa por uma solução, por uma oportunidade, sabe? Para ver por um ângulo melhor. Porque quando acontece algum problema ou alguma situação desagradável, a gente sempre pode parar e pensar, o que é que eu estou aprendendo com isso? Né? Eu já falei isso em outras lives.
Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é pensar o seguinte: eu aceito, eu perdoo, né? Eu agradeço, eu emano amor, eu emito amor para a pessoa ou para mim mesma. E vou fazendo isso nessa ordem todos os dias. Então eu vou repetir: eu aceito, né? Eu acato, eu aceito, eu perdoo, eu agradeço e mando amor. Então, repetindo: aceito, perdoo, agradeço e mando amor. Tá bom? Então, essa é uma forma da gente ir mudando essa nossa maneira de pensar a respeito das queixas e reclamações. Segundo esse mesmo autor aí, que é um expert em queixas e reclamações, quando a gente consegue transmutar essas queixas e reclamações, a gente consegue obter um ganho de 20% a mais de sensação de felicidade. Ou seja, quem fica vibrando na queixa ou na reclamação da vida está deixando de ser um pouquinho mais feliz, né? Porque ela está chamando e está atraindo pensamentos e atitudes negativas para a vida dela, né? E para a mente, porque a mente vai gravando, como eu falei no começo da live, esse tipo de pensamento. Desculpa, mas eu tive que tomar uma aguinha. Então, vamos potencializar o nosso nível de bem-estar, né? Com alegria, né? Vibrando na alegria, no amor, na satisfação, na vontade de fazer as coisas acontecerem, né? E ganhar 20%. 20% é 1/5, gente. É uma margem bastante grande, né? E ganhar aí 20% de felicidade quando a gente deixa de reclamar. Isso é muito bom, você não acha? Então, se você tem alguém na família, tem algum amigo, alguma amiga bem chegada que você pode dar um toque, como eu já recebi no passado, de gente que diz assim: ah, mas Ana, você já reparou o quanto você reclama da vida? Né? E se a gente parar para pensar e aceitar isso com gratidão, né? Vai fazer muito bem. Quem sabe você pode dar um toque para um amigo, uma amiga, para o marido ou para a esposa a respeito desse assunto. Né? Eu não vi isso em pesquisa nenhuma não, mas pela minha experiência, eu acho que as mulheres reclamam mais do que os homens. Eu posso estar enganado, apesar de que eu já conheci homens cheios de mimimi também, mas as mulheres gostam de um mimimi, né? Mas isso tem que mudar porque a gente merece ser feliz, né? Então, que tal fazer um bloquinho de notas? Pode ser um bloco físico, né? Que você pode anotar com os pauzinhos, sabe aqueles pauzinhos assim que a gente vai formando uma caixinha de 5? A gente pode anotar daquele jeito ou então anotar no bloco de notas do smartphone. E diminuindo essa quantidade por dia, tá certo? E quando a gente vai fazendo isso, as coisas vão melhorando. Daí o que acontece com a nossa mente? O cérebro vai pensar: olha, ela não está mais fazendo esse tipo de combinação no pensamento dela. Então ele vai passar a espaçar, sabe, essas emissões químicas. Então, aí com o tempo você vai perdendo esse hábito, né? Porque ele vai ficando mais espaçado dentro do teu cérebro. Isso é muito interessante. A neurociência explica bem isso e a gente tem que aproveitar esses conhecimentos, né, que os cientistas passam para nós. Então, se você conseguir fazer isso ao longo de 21 dias ou de 30 dias, experimente, né, recomende isso para os seus amigos, você vai ver o ganho de bem-estar que você vai ter, sabe? A gente nem pensa mais em reclamar da vida. Às vezes, eu sei, de vez em quando, durante o dia, se me acontece alguma coisa que sai um pouquinho do eixo, eu penso:
Ai, benza a Deus, né? Podia ter sido diferente, mas daí eu já trato de mudar, sabe, para não criar mais sinapses, sabe, para não dar mais margem, e eu já trato de transmutar isso rapidinho. Vou tomar um café, saio para dar uma caminhada, vou até o Combine e compro alguma coisa, enfim, eu faço qualquer coisa para me tirar daquele foco, tá ok? Fica a dica então aí para você. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O Júnior tá me mandando bastante. Opa, vamos lá. A Juliana, a psicóloga Juliana tá aqui com a gente também. Obrigada, Juliana. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Certamente desenvolver o pensamento positivo e otimista para enfrentar as adversidades do cotidiano é fundamental, até o ponto de perceber que mesmo uma dificuldade pode fazer com que você possa se superar. Ok, obrigada pela mensagem, isso mesmo. Jefferson. Com pequenos detalhes acaba virando tempestade em copo d'água. Isso mesmo, viu, Jefferson? Quantas vezes a gente não vê casais e amigos brigando? Porque, por exemplo, a esposa botou sal demais na comida ou botou sal de menos, né? Porque a amiga, sei lá, falou alguma coisa simplesinha que, sabe, às vezes a gente não gosta e daí aquilo acaba tomando um volume maior, né? Cansei de ver essas situações. Então, você tem toda a razão, é isso mesmo. Ah, tem uma pessoa aqui que está dizendo que precisa se policiar. Patrícia, adorei o que ela escreveu. Eu sou da opinião de ser sempre zen. Zen, problema. Adorei. Obrigada, Patrícia. Kátia, coloque uma moeda no cofre para cada reclamação. Ótima ideia! Você sabe, Kátia, que eu adoto isso na aula. Eu dou aula de português para japoneses, né? Eu tenho um aluno que tudo ele falava assim: ah, isso é difícil. Tudo era difícil para ele. E eu falava: não fala difícil, porque você está mandando um comando para o teu cérebro de que isso é difícil. Então, sabe, vai dificultar teu aprendizado. Então eu falei para ele: a partir de agora, se você verbalizar difícil, você vai botar uma moedinha de 1 iene, né? Estipulei uma multa simbólica num cofrinho simbólico também. Gente, parou, viu? Parou de reclamar. Não reclama mais. Muito boa ideia, viu, Kátia? Obrigada. A Takemi. Quando não estou satisfeita com algo, não reclamo, engulo, não adianta reclamar. Veja só, você pode reverter isso quando a gente engole, né? Por isso que existe o termo chutar o pau da barraca. De vez em quando a gente precisa extravasar essas coisas também, porque se a gente está reclamando é porque a gente tem alguma dor, a gente tem um sofrimento, tem uma angústia, uma mágoa, tem alguma coisa, tem aí, uma dor, né? Que a gente chama de dor. Então, o que você pode pensar é o seguinte: se você vai para academia, né, descarrega lá, né, sai tudo, né, suando, você não pode engolir sapo, sabe, engolir seco, né? Eu recomendo o caminho do diálogo. Não gostou de alguma coisa, vai lá e fala diretamente com a pessoa que te ofendeu, ou então que te falou algo que você não gostou, algo que tenha te machucado, mas vai direto nela. O problema das pessoas que reclamam é que elas não vão direto ao ponto. Elas ficam fazendo rodinhas fora do foco e ficam vibrando, né, fora dali, sabe? Então, uma solução é encarar o negócio de frente, né, e falar com a pessoa sem ter que engolir sapo. Engolir sapo eu não acho recomendável, não, né? A gente pode falar de uma forma delicada, sem ofender ninguém, mas dizer francamente: olha, eu não gostei daquilo que você me falou, você tem alguma coisa a me dizer sobre isso? Pronto, já se resolve, né? O que não pode é a gente ficar engolindo sapo
e daí querer descarregar isso em outra pessoa ou então em outra situação. Ana do Peru, buenos dias. Um abraço. Cristina, estou em Kyoto. Olha, a Cristina é da Flórida, está em Kyoto. Um beijo para você. Bom estado aqui no Japão. Estou no Rio de Janeiro, Tárcia. Então, bom dia para você que está no Rio, Tárcia. Então é isso, gente. Sem engolir sapo, mas também não precisa sair espalhando para todo mundo, para os amigos, né? Para as amigas. Esse termo, né? Para as amigas. Sobre um determinado fato que aconteceu com você, ou, né? Que tenha te desagradado, que tenha te provocado uma dor, né? Procura resolver isso com a pessoa que te causou a dor, ou com a situação que causou a dor, e sem estresse, né, resolver da melhor forma possível, de preferência através do diálogo. E porque assim, olha, veja, se o marido, por exemplo, está acostumado eu vou pegar alguma coisa aqui só para simular um tubo de pasta de dente. Se ele tem ali, está acostumado a apertar o tubo de pasta de dente aqui no meio, e a esposa é do tipo que gosta de apertar aqui na pontinha, ela vai ficar muito irritada, né? Que a gente cansa de ver isso em filmes, né? Parece cena de filme, mas não é, são cenas do cotidiano. Então não custa nada chegar num sabe? Porque ele também deve ter alguma coisa que ele não gosta dela, que ela faça. Então, um cede, outro cede também, né? Faz vista grossa e fala, tá bom. Ok, você quer continuar pressionando aqui, mas recolhe a tua roupa. Daí então ele pelo menos recolhe a roupa que ele larga no corredor, por exemplo. E daí ela, por exemplo, vamos supor que ela seja do tipo que larga a toalha lá, sem colocar dentro da máquina de lavar roupa, ou então ela deixa lá a toalha mofando, ele não gosta disso, ou então, sei lá, pequenas coisas, sabe? Faça uma troca, né? Mas não ficar vibrando, né, em cima das coisas que a gente não gosta, né? Porque não é tudo que a gente, principalmente na vida de um casal, né, que são duas pessoas completamente diferentes, até que elas se afinizem aí, né? E até os amigos, né? Quando você vai numa festa, você é convidado para um jantar, você percebe, assim, por exemplo, o modo de uma pessoa lavar louça, ou então o modo dela servir, você não vai ficar achando ruim, né? Bem pelo contrário. Se a gente tiver jogo de cintura, a gente vai sabendo lidar com essas situações. Por isso que a ciência já mostrou que é muito importante a gente ter jogo de cintura para ir reconsiderando as coisas, né? E se colocar no lugar do outro e pensar, ela pensa dessa forma, eu não posso fazer nada, né? E aceitar isso, né? Também. Eu acho importante. Porque ninguém é perfeito. Vamos ver aqui. Tárcia. Ah, não, já falei da Tárcia. Deixa eu ver se tem mais algum outro comentário. Pelo jeito não tem. Alguém tem aí alguma pergunta para fazer? Se eu puder responder. Deixa eu ver aqui quais são as próximas lives. Nós temos lives aí. Oi, Evelyn, boa noite, tudo bem? Nós temos lives, eu sei que nós temos aí várias lives durante essa semana. Daqui a pouco o Júnior deve me passar, para eu poder divulgar aqui para vocês, né? E enquanto isso eu vou agradecendo o espaço que o portal nos cede toda semana. E principalmente a você que em pleno feriadão está aqui comigo. É uma honra, é um prazer, é uma alegria, viu, gente? Muito obrigada de coração. Gente, eu desliguei o ar-condicionado porque eu tava morrendo de frio. E agora eu tô com calor. Kathleen, a grande dificuldade em me expressar. A boa comunicação ajuda a resolver muitos problemas. É verdade, né, Kathleen? Com uma boa comunicação a gente resolve tudo. Kátia, usar uma pulseira de elástico no pulso e cada vez que reclamar tem que trocar de braço e começar a contar de novo, sendo o primeiro dia dos 21 sem reclamações. Kátia, você falou um negócio interessante.
Nas minhas palestras eu estimulava todo mundo a usar uma pulseirinha, até, sabe esses elastiquinhos de cabelo? Reclamou, sabe, dá um puxão aqui, porque você leva um beliscão aqui no pulso, né? Ou então muda de braço, como você está sugerindo. Inclusive, o autor dessas pulseirinhas de borracha, né, de silicone, é esse que eu citei na live, sabe? Foi ele que criou e o negócio fez um sucesso tão grande no mundo. Aliás, começou nos Estados Unidos, né? Ele fez lá para um determinado grupo e os pedidos foram aumentando, foram aumentando, foram aumentando. Quando ele viu, ele tinha mais de 1 milhão de pedidos de pessoas do mundo inteiro. Eu não sei se vocês se lembram, era um braceletezinho lilás. E esse foi o começo desse bracelete, da gente dar um puxãozinho ou trocar de braço, né? Muito interessante. Obrigada pelo seu comentário. Então, gente, olha aqui. Dia 17, quinta-feira, depois de amanhã, a Juliana, psicóloga, vai falar sobre gestão do tempo. Olha só que coisa maravilhosa, eu adoro esse tema. Dia 18, sexta-feira, a Ana vai falar sobre 20 truques. Meu Deus, ela vai passar 20 truques, gente. 20 truques que farão a diferença na sua cozinha. Espetacular, hein? Vou assistir. Na sexta-feira eu tenho aula, vou ter que assistir a reprise, o vídeo que fica ali gravado no portal. Dia 20, não. Para essa semana são essas duas lives. Vilma Watanabe, um beijo para você. Ed, Alda, beijos. Fred, boa noite. A Kátia tá contando que ela leu o livro desse autor. Olha só que legal. Que bacana. Oi, Jéssica, tudo bem com você? Legal. Você gostou do livro, Kátia? Você conseguiu eliminar as reclamações da sua vida? Escreva aqui para nós, por favor. Se você quiser ler o livro, eu vou falar de novo o nome do autor, né? Para quem quiser tomar nota, pode olhar lá no meu blog. Eu não cito os livros, mas pelo autor você consegue fazer a busca. O nome dele é Will, W-I-L-L, Bowen, B-O-W-E-N. Vou repetir. Will, W-I-L-L, B de bola, O de ovo, W, E de elefante, N de nada, N de navio, tá ok? Will Bowen. Trocadilho, a Vera tá dizendo o seguinte: trocadilhos de birra, perda de tempo. Verdade. Mas a gente faz isso, né? E olha só que perigo, gente. Principalmente para quem é mãe, para quem é pai, né? Estimular isso nas crianças. Porque eu conheço crianças que elas fazem exatamente a mesma coisa que os pais fazem, ou que a mãe faz. Eu tenho uma conhecida que essa menina... Eu tenho até pavor quando toco o telefone, porque ela só me liga para reclamar da vida, né? E eu corto. Inclusive tem um autor japonês que ele diz o seguinte: seja muito gentil com seu amigo ou sua amiga que reclama com você. Ignore. Porque ele diz que quando a gente dá um corte na pessoa, a gente não está sendo gentil conosco, a gente está sendo gentil com ela, para ela não continuar nessa vibe, né? E ele falou, daí numa das palestras dele que eu fui assistir, uma pessoa da plateia perguntou: e quando o marido reclama sem parar? Ele falou: se separe. Tamanho, olha, veja como o negócio é nocivo, né?
E que isso rende realmente uma palestra inteira. Porque a gente pensa que isso é brincadeira, mas não é não, o negócio é muito sério. Então, a gente tem que, sabe, quando um amigo, uma amiga vem reclamar, você primeiro pergunta, ouça, né, porque a pessoa precisa saber que ela está sendo ouvida, ouça e diga, você tem aí algum plano de ação? Você pensa em fazer alguma coisa? Se a pessoa não tem e quer continuar reclamando e ainda ela quer que você esteja do lado dela, você fala assim, você muda de assunto, sabe, diz que tem um compromisso e vai embora, mas não dê trela não, porque isso faz mal para ela e faz mal para quem está ouvindo também, né? Principalmente para quem reclama. A Kátia está falando que não conseguiu chegar nos 21 dias. Mas eu acho que. Mas deve ter sido bom para você, né, Kátia? Porque se você fez os exercícios todos que ele recomenda, deve ter sido bom, né? Então eu sigo a recomendação desse autor japonês, sabe? Se alguém vem reclamar comigo, eu ouço, eu mudo de assunto, e se a pessoa quer continuar falando no negócio, eu já peço licença, sabe? Porque não vou ficar alimentando isso nas pessoas, né? Eu acho que não vale a pena. Peço licença e vou embora. Quem quer arruma... A Evelyn está dizendo o seguinte, quem quer arruma um meio, quem não quer arruma uma desculpa. É isso mesmo, Evelyn, você está certíssima, né? Tem gente que adora arrumar desculpas, né? Ficar em cima desses, sabe, só no mimimi. Mas isso não vale a pena, né? A gente tem que dar sabe, tem que encontrar uma solução, tem que dar um jeito, né? E solução sempre tem ação. Então eu acho muito interessante isso. A gente tem que ter atitude. Correto? Fred, obrigada pelo comentário. Um abraço para você. Gente, tem alguma pergunta? Se não tiver perguntas, nós já vamos encerrando aqui, né? E eu vou pensar aqui num tema bem bacana para a próxima semana, para a gente estar aqui de novo. Eu desejo uma ótima semana. Para quem ainda tem dias de folga aqui durante esta semana, que curta aí esses dias a mais, né? E descanse, que relaxe a mente, vá para um lugar bacana, né? Eu tenho uma amiga que escalou Monte Fuji, muito legal isso, né? E para quem já voltou ou vai voltar ao trabalho, que tenha uma excelente semana de trabalho, sem mimimi, né? Nem da gente, nem das amigas. Vamos deixar as amigas vibrando nos mimimi delas, tá ok? Então eu vou desejar aqui uma ótima semana, um bom descanso para você. Paz e luz e alegria. E até a próxima semana com muita gratidão. Um beijo. Tchau, tchau.